Bom, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu percebi que alguns têm dúvida em como é que faz para preencher o programa básico de estágio. O programa básico de estágio, ele vai ter duas versões. Vocês vão fazer primeiro a versão para observação, como também a versão para a regência, certo? O que é o programa básico de estágio? Nada mais do que uma ficha das frequências, né, e resumos dos dois períodos mais importantes do estágio de vocês. É o resumo e as fichas das frequências da observação e o resumo e as frequências da regência. Então, primeiramente, vamos preencher ele aqui para a questão da observação. Aqui nesse ponto, vocês vão colocar, o nome de vocês, onde está o campo nome do estagiário. Eu vou colocar, por exemplo, José da Silva Xavier. Certo? Aqui vocês vão preencher com o nome de vocês. O período de estágio previsto, vocês vão colocar desde quando iniciou o estágio de vocês, tá? Quem iniciou lá antes da pandemia vai colocar a data que iniciou o estágio lá, conforme está no seu termo de estágio. Por exemplo, quem iniciou na pandemia, eu vou colocar aí 2 de janeiro de 2020, por exemplo. Não sei, vai depender do início de estágio de vocês, certo? Quem iniciou depois da pandemia, vai lá, por exemplo, coloca a data que iniciou lá, como está no termo. Foi em 19 de outubro de 2020, vai lá ver como está no termo. E o final, coloca também da mesma forma com que está no seu termo de estágio. Quem colocou depois da pandemia, quem o estágio tá, quem os termos foram feitos antes da pandemia, coloca o final agora, quando é que vocês vão terminar? Meu estágio eu vou terminar dia 18 de dezembro de 2020. Coloca lá, dezembro de 18 de dezembro de 2020. Professor, não terminei ainda, então faz a previsão conforme o seu cronograma, quando é que você vai concluir seu estágio. E quando eu digo concluir, não é só a regência, é o prazo para vocês fazerem o relatório e homologarem todos os documentos lá no SIGA, tá? Então coloca lá a previsão, professor, a previsão só termina só ano que vem. Então bota lá a data que está prevista para terminar ano que vem, certo? Ok, aqui em professor de supervisor de estágio, vocês podem manter o meu nome, tá? José Mendes Menezes Júnior. Professor orientador, meu professor orientador. O orientador é o professor de instituto, do FTO, aquele que te orienta, que vê os seus planos de aulas, que corrige seu pai, corrige seu relatório. Esse é seu professor orientador. Por exemplo, vou colocar aqui o Rogério Pereira Souza. Quem for aí o orientador do Rogério, por exemplo, é a Quitéria, é o Anselmo, é o Matheus, aí você vai colocar que é o nome do teu orientador, tá bom? Aqui vocês não mudam, é o próprio FTO. Aqui vocês vão colocar o ano do estágio, por exemplo, nós estamos no ano de 2020, e vocês são o quê? Sexto período? Sexto, sétimo, oitavo, aí você vai colocar qual período que você tá bom? O endereço da unidade concedente, esse é o endereço da escola, tá? Coloca aqui o endereço, rua, não sei o que, número tal, o bairro tal, na cidade tal, e o CEP tal, beleza? Vocês vão preencher aqui com o endereço da escola de vocês. Unidade concedente, aqui é o nome da escola. Por exemplo, Escola Estadual Denise Gomide Amuri. Coloca aí o nome completo da escola que vocês estão estagiando. O telefone da escola. Se você tiver o telefone fixo, coloca fixo. O WhatsApp do WhatsApp que você está mantendo contato. Qual é o telefone oficial da escola que você está tendo contato por lá? Assim, 63 3474 3939 barra WhatsApp 63 999 556678, um exemplo, certo? E aqui vocês vão colocar para licenciaturas o estágio de observação de regência. Nesse caso, a gente está fazendo o programa básico de estágio para a observação.
Nesse caso, nós estamos fazendo o programa básico de estágio para a observação. Então, você vai marcar aqui, ó, marca um X em observação. Aí você vai lá e marca um X em observação, certo? Quando for no da regência, você faz no da regência, marca X na regência. Certo, aí a gente começa a preencher as datas. Aqui você vai colocar a data de cada dia que você observou na sequência. Ah, observei dia 19/10/2020. Depois eu estagiei no dia 21/10/2020. Presta atenção para vocês não colocarem final de semana, tá? Coloquem as datas reais certinho que vocês estagiaram lá. Não vão confundir. 22/10/2020. E assim por diante, tá? Vocês vão preencher todas essas datas. Professor, se por acaso eu terminar de preencher aqui e não deu a quantidade de campos necessários, aí vocês vão fazer outra folha, certo? Não vão esticar essa tabela. Vocês vão usar somente essa quantidade de espaços. Caso precise de outro, você vai fazer outra ficha dessa, tá? Aí você vai precisar fazer outra ficha dessa porque todas as folhas têm que ter o total de horas, a assinatura de vocês, a assinatura e o carimbo do diretor, tá? Então, terminou de preencher aqui, faz outra folha dessa e continua, tá? A partir da data que você parou. Eu vou, por exemplo, aqui, ó, 23/10/2020. Digamos que você colocou a data aqui que você observou, agora você vai colocar o assunto, a atividade e o assunto de cada coisa que você viu. Por exemplo, eu observei no dia 19 a aula de matemática, o tema da aula era divisões, foi feita atividade com vídeo pelo WhatsApp. Um exemplo, tá? Aqui vocês não precisam especificar todos os detalhes que vocês observaram. Aqui é simplesmente um resumo, tá bom? É um resumo do que vocês viram. E aí vocês vão preenchendo aí de todos os dias as coisas que vocês... Por exemplo, nesse dia eu observei uma aula de inglês, falando sobre pronomes, uma atividade via Google Forms. Você vai só fazer um resumo, porque esse resumo vai servir para referenciar você do que se tratou cada dia e e também para que a professora ou o professor que são lá da escola possam saber de que dia que foi que você estava observando essa atividade. Aqui, ó, eu vou só preencher aqui, ó, não Ctrl+C, Ctrl+V, porque é só um exemplo, mas vocês vão colocar certinho tudo que vocês observaram. Eu vou colocar aqui centralizado, porque eu acho que fica um pouquinho mais apresentável. Aqui, por exemplo, naquele dia, quantas horas foram observadas? Ah, foram 2 horas, certo? 2 horas observadas. Ah, nesse dia aqui foi só uma hora observada. Ah, nesse dia aqui foram 4 horas observadas. Lembrando, pessoal, que o máximo de horas que vocês podem estagiar observando a origem do dia é 6, né? Ah, nesse dia foi 6, nesse dia foi 5, né? Vocês vão colocar aqui, ah, nesse dia foram só 2 horas e meia, certo? E aí, o que acontece? Vocês vão fazer essa 2 horas e meia. Vocês vão preencher conforme foi observado cada um desses dias, certo? E colocar aqui o total de horas, certo? Que foi observado. Eu vou botar aqui, ó. Vocês depois, então, vão somar todas essas horas e colocar o total de horas dessa folha que você preencheu aqui, tá bom? Total de horas desta folha. Por exemplo, eu vou fazer a soma dessas folhas. 2 horas, 6 horas, 7 horas, 2, 3, 7, 12, 13, 18, 20, 22. 2 horas depois. 28 horas e 30. Olha. 28 horas e 30 minutos, certo? Então, 28 horas e 30 minutos. Aí, pessoal, ó. Então, quer dizer que eu preciso fazer 30 horas de observação, né? Faltou aqui 2 horas e 30 minutos. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma nova folha. O que eu vou ter que fazer, pessoal? Então, eu vou ter que fazer uma nova folha até completar as 30 horas de observação, certo?
A não ser que você consiga acrescentar pelo menos mais um canto aqui, couber, mas tem que deixar o espaço disponível para colocar a assinatura do diretor, sua e o total de horas, tá? Então, você vai somar, colocar aqui a quantidade de horas total. Aqui na sua assinatura, o que você pode fazer? Tá pronto esse documento? Você pode exportar ele em PDF, você imprime, você assina, escaneia e manda para o diretor da escola campo, né, assinar e bater o carimbo. Ou você pode escanear a sua assinatura e copiar, né, e colocar ela aqui de forma digital escaneada, a sua assinatura. Aí terminou, você manda gera o PDF e manda para o diretor, certo? Então aqui você pode colocar tanto a sua assinatura física depois que você imprimir, ou você pode escanear a sua assinatura e colocar ela aqui de uma forma que fique legal, certo? A tua assinatura, como estudante, como estagiário. E depois você vai, então, exportar em PDF e mandar lá para o diretor da escola campo, para ele poder assinar aqui, certo? Aqui vai a assinatura e o carimbo do diretor. E aqui vai a assinatura do professor que você estava observando. Se você tiver observado mais de um professor, cada professor vai assinar respectivamente a aula dele que foi observada, tá bom? E aqui vai a assinatura, então, dos professores da escola campo que você observou, certo? Quem está estagiando no IFTO está muito mais tranquilo, porque tudo isso aqui a gente pode fazer pelo SEI. Então, esse documento vai ter pelo SEI e os professores vão assinar diretamente pelo SEI. Então, vocês não vão precisar se preocupar em escanear, mandar para o professor, pedir para ele assinar e mandar de volta. Quem está trabalhando com professores de outras escolas, campo, que não tem acesso ao SEI, aí você vai ter que fazer dessa forma, tá? Exportar em PDF e mandar para que o diretor e os professores possam estar assinando e mandando de volta para vocês, tá bom? Nós não temos autorização para fazer isso presencialmente, né? Mas se fosse de forma presencial, isso seria feito com assinaturas físicas de todo, mas a gente não tem autorização, estágio totalmente remoto, então são essas duas opções. Então, fazer pelo SEI, para as pessoas que já têm acesso ao SEI, ou fazer via PDF, enviando pelo e-mail, para que eles assinem, escaneiem e mandem de volta para vocês, tá bom? Pessoal, esse é o da observação. Se tiver alguma dúvida, tá, vocês podem mandar para mim, que depois eu vou estar tentando sanar o que ficar de perguntas, de questionamentos, tá bom? É isso, muito obrigado.